de hoje. Esta audiência pública nos foi solicitada por um conjunto de entidades que integram as comunidades tradicionais e outras que apoiam e têm compromissos com os povos das comunidades tradicionais. Quero fazer minhas as preocupações manifestadas em nota divulgada por este conjunto de entidades que aqui se fazem presentes. Eu vou fazer aqui a leitura da nota, da qual tenho absoluta concordância. A nota diz o seguinte: diante do número cada vez mais expressivo de empreendimentos energéticos sendo instalados no país, muitos deles geradores de conflitos e impactos socioambientais em terras indígenas e quilombolas, bem como demais territórios habitados por comunidades tradicionais, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, a partir da articulação do Fórum Ecumênico, realizará em 17 de outubro de 2013, às 8 horas, do plenário 2, ala senador Nilo Coelho, anexo 2, uma audiência pública sobre a aplicabilidade da Convenção 169 da OIT. Além dos empreendimentos, ameaçam os direitos dos povos e comunidades tradicionais o Decreto 7957 de 2013, a Portaria 303 de 17 de julho de 2012, o PL de um novo Código da Mineração, a PEC 215 e o PLP 227. E outras iniciativas, seja do Executivo ou do Legislativo, que atentam contra a Constituição Federal e contra a Convenção 169 da OIT. A Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, prevê em seu artigo 6º a consulta livre, prévia e informada dos povos interessados, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, e as consultas deverão ser efetuadas com boa-fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Entretanto, a Convenção não é aplicada em sua integralidade. No Brasil, alguns casos tornaram-se emblemáticos do descumprimento desta Convenção, tais como Quilombos de Alcântara versus Base Espacial de Alcântara, Quilombo Rios dos Macacos versus Base da Marinha, Quilombos de Sarambaia versus Marambaia versus Marinha. No caso dos povos indígenas, muitas vezes o que se observa é que as consultas são meros instrumentos formais que não levam em conta, de fato, as narrativas e posições dos indígenas em relação aos empreendimentos. É o caso, por exemplo, da usina hidrelétrica de Belo Monte, em que todos os acordos feitos em esferas coletivas com os indígenas têm sido descumpridos, enquanto os impactos sociais e ambientais já se fazem sentir. Então, este aqui é o conteúdo da carta que foi divulgada por várias entidades. Então, aqui eu quero, publicamente expressar o compromisso desta Comissão de Direitos Humanos em zelar pelo respeito aos direitos dos povos das comunidades tradicionais, que passa pela garantia de que sejam realizadas as consultas nos termos da Convenção 169 da OIT. O que temos visto é a absoluta desconsideração e destruição das conquistas dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, ciganos e ribeirinhos. A necessidade de consulta determinada pela Convenção, infelizmente, ainda é um fazer de conta. É preciso efetivamente respeitar os territórios, os costumes, a cultura e a vida daquelas e daqueles que vivem em comunidades tradicionais. Este é o nosso compromisso, é o compromisso maior desta comissão, o de dar efetividade à Convenção 169 da OIT. Então, com essas considerações iniciais, nós vamos, dar prosseguimento, mas antes eu quero aqui registrar já a presença da doutora Débora Duprá, que chegou neste minuto. A doutora Débora, subprocuradora-geral da República do Ministério Público Federal. Seja bem-vinda, doutora Débora, é um prazer conhecê-la. Nós sabemos do seu compromisso
né, com as lutas sociais, e é um prazer muito grande recebê-la aqui hoje. E antes, inclusive, de iniciarmos aqui o nosso debate, vários desses pontos aqui destacados, principalmente no que se refere à questão indígena e à população quilombola, e à população negra, esta Comissão de Direitos Humanos já teve a oportunidade de realizar outras audiências públicas com a presença de órgãos governamentais, do governo federal, com a presença de diversas entidades representativas de todos esses segmentos, e tem sido espaços interessantes de debate, de reflexão, mas também de definição de alguns encaminhamentos. Na semana passada, nós recebemos aqui diversos caciques representando diversos povos indígenas, diversas etnias, e foi muito interessante aqui no Senado também ouvir todas as angústias, as queixas, as preocupações, né, dessas populações. Então, essa comissão ela busca, com certeza, propiciar um diálogo cada vez maior entre todos esses setores, esses segmentos, e também os órgãos governamentais, e aqui hoje, inclusive, representado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas nós já tivemos a oportunidade aqui de receber representantes de diversos ministérios, como o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Políticas da Igualdade Racial e diversos outros ministérios e secretarias. Então, é uma alegria poder receber vocês. Nós queremos, de antemão, agradecer profundamente a presença de todos que estão aqui. Ainda faltam algumas pessoas para chegar, mas nós vamos, desta forma, dar continuidade. Eu só gostaria de saber, ouvindo aqui vocês, por onde nós vamos começar. Talvez fosse interessante começar pelo governo federal, depois nós vamos ouvir a procuradora e depois as entidades. Pode ser? O Dom Maurício, depois as entidades. Pode ser assim? Então, nós vamos combinar aqui um prazo de 15 minutos para cada um, né? E para cada uma. Assim que tiver faltando 1 minuto, a campainha vai tocar, que já é o tempo de já ir concluindo. Então, tem aqui um painel que já vai registrando o horário e vocês poderão se orientar por ele. Então, dessa forma, eu concedo a palavra ao Tiago Almeida Garcia, que é assessor da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado, senadora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão de Direitos Humanos pelo convite para a Secretaria-Geral estar aqui presente nesse debate e parabenizar a comissão pelos debates que tem feito sobre a questão indígena, a questão quilombola, questão de povos e comunidades tradicionais, e parabenizar por trazer para a pauta da comissão esse debate sobre a Convenção 69 da OIT, que é um instrumento fundamental na garantia de direitos para os povos e comunidades tradicionais no Brasil e para a construção de uma sociedade plural, uma sociedade mais democrática. É importante esse debate aqui no Congresso porque a Convenção 69 da OIT, antes de ser ratificado pelo governo brasileiro em 2004, foi debatido durante 11 anos aqui nessa casa, então passou por diversas comissões e até chegar a um decreto legislativo em 2002. Então, isso é importante que essa discussão continue sendo levada aqui e que as decisões do Congresso que possam impactar povos e comunidades tradicionais sejam, de fato dialogado e consultado essas populações. A minha fala aqui é no sentido um pouco de trazer a posição da Secretaria-Geral com relação a esse tema e os consensos que já foram possíveis construir internamente com relação à aplicação da Convenção 69 da OIT no Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência da República ela coordena um grupo de trabalho interministerial que foi instituído em janeiro de 2012 com a atribuição de estudar, avaliar e apresentar uma proposta de um protocolo de consulta, de uma regulamentação do direito de consulta previsto na Convenção 69. Então, a gente já está aí há quase 2 anos de trabalho, então já foi possível chegar a alguns consensos, e a minha ideia é um pouco trazer esses consensos para o debate
para que a gente possa um pouco pensar sobre a questão da Convenção 69, tendo como foco a questão do direito de consulta. Antes, é importante reforçar que a Convenção 69, ao ser ratificada pelo Estado brasileiro em 2004, ela tem uma força de lei, né, e ela é auto-aplicável, então ela já está valendo na sua plenitude. E ela, além da questão do direito de consulta, ela traz diversos direitos que reforçam os termos da Constituição Federal com relação a povos indígenas e quilombolas, né, principalmente com relação ao direito à identidade, à cultura diferenciada, à língua desses povos, né, o direito aos territórios tradicionais e ao uso, à gestão desses territórios da forma que lhes convém, a questão dos direitos coletivos, né, o direito à vida comunitária, as especificidades dessas populações no que diz respeito à sua relação comunitária. E o quarto ponto é justamente o direito à participação, o direito ao diálogo, o direito à consulta, né? Os outros 3 pontos, eles já estão expressos na nossa Constituição Federal, no que diz respeito a povos indígenas e quilombolas, então a gente pode afirmar que o maior avanço trazido pela Convenção 69 é justamente esse quarto ponto, quando a gente fala de participação, de diálogo e de consulta. O trabalho realizado por esse grupo que eu falei anteriormente, né, ele é um trabalho específico no que diz respeito ao artigo 6º e 7º, que é onde a questão da consulta está de forma mais explícita, né? A ideia do governo federal, né, com esse trabalho, era justamente se chegar a um protocolo onde se detalhe, né, o que vem a ser o direito de consulta, quem são os sujeitos de direitos da Convenção 69, quais são os princípios, quais são os procedimentos necessários para se realizar a consulta e, por fim, como que a consulta deve ser organizada dentro do governo federal, qual é a governança necessária para que a consulta, de fato, saia do papel, saia da Convenção 69 e seja concretizada nas realidades, no diálogo entre o governo federal, povos indígenas e quilombolas. O primeiro ponto é com relação aos sujeitos de direitos da Convenção 69. Né? Então, a Convenção, né, é um instrumento internacional que foi ratificado por 22 países e ela não traz no seu texto explicitamente a questão de comunidades quilombolas. Ela fala de povos indígenas e tribais. Então, com a ratificação, automaticamente a Convenção 69 é reconhecida para os povos indígenas do Brasil. Né? Hoje, nós temos, aí, de acordo com o censo do IBGE, 304 povos indígenas. E depois de uma discussão, né, provocada principalmente pelos movimentos sociais, pela CONAC, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, se chegou em 2009 a uma posição de governo que reconhece também as comunidades quilombolas como sujeitos de direitos plenos da Convenção 69. Hoje a gente tem no Brasil 2.080 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares e mais algumas centenas que reivindicam essa certificação. Então, a Convenção 69 ela é plenamente aplicável para essas comunidades quilombolas. Uma outra discussão que o grupo de trabalho, desde o seu início, tem dialogado, conversado internamente no governo e também com a sociedade, com o Ministério Público e com uma comissão que foi criada em 2007, que é a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, é a discussão se outras comunidades tradicionais reconhecidas pelo Decreto 6040 são sujeitos de direitos da Convenção 69 da OIT. Né? A gente tem diversas posições, inclusive dentro do governo, posições diferentes, e é uma discussão que está sendo levada a cabo, que a gente quer discutir justamente com a sociedade com relação a esse reconhecimento, né, a partir da visão que essas comunidades tradicionais também têm identidade diferenciada, territórios diferenciados, vida comunitária. Então, nossa visão é importante fazer essa discussão e internalizar no nosso protocolo de consulta essa questão das comunidades tradicionais. Isso com relação aos sujeitos de direitos. O segundo ponto que eu coloquei é com relação aos princípios. Né? Os princípios estão explicitados no texto da Convenção 69. Né? O primeiro deles, que a consulta ela tem que ser uma consulta prévia, né? Então ela tem que ser feita de forma
o mais prévio possível, né, para que, de fato, essas populações, esses sujeitos de direitos possam ter poder de discutir, influir sobre os projetos, influir sobre as políticas, né, e ter poder de decisão sobre essas políticas. O segundo princípio seria o princípio da informação. De fato, antes da realização de processos, né, na realização de processos de consulta, esses povos possam ser, de fato informados sobre os processos, que todas as informações referentes àquele projeto, ou àquela política, ou àquela decisão estejam na mesa para que os povos possam, de fato, decidir de forma informada, né? O terceiro ponto é a questão da transparência, que as consultas sejam transparentes, né? Que elas sejam feitas de boa fé, que, de fato, o Estado, né, o governo federal, o legislativo tenha a disposição de ouvir, de escutar, de acolher as sugestões, decisões emanadas desses povos, né? E a quarta questão é com relação ao respeito à diferença e à interculturalidade, que, de fato, as consultas, né, as consultas prévias, sejam feitas respeitando as especificidades de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, dentro das suas realidades, de preferência nos seus territórios, utilizando linguagem acessível, utilizando, quando for o caso, traduções para as línguas indígenas, né? Então, isso, de fato, para que a gente tenha uma consulta nos termos da Convenção 69, para que a gente respeite a Convenção 69, é importante que essas consultas sejam interculturais e feitas tendo o respeito à diferença, né, o respeito à identidade dessas populações. O outro ponto que eu queria colocar é com relação aos procedimentos, né? Então, acho que os meus colegas que vão me suceder na fala vão colocar esses diversos problemas que são identificados com relação às consultas já realizadas, se o que foi feito são consultas nos termos da Convenção 69 ou não são consultas, né? Ou problemas na falta de consulta. Então, por isso, a gente avalia a necessidade de definir procedimentos claros, definir um protocolo que fale como que a gente tem que realizar a consulta para que ela, de fato, seja uma consulta no padrão, no que determina a Convenção 69 ratificada pelo Brasil, né? E o que a gente tem um pouco construído de consenso com relação a isso, primeiro, que a consulta ela não pode ser feita como um evento só, ela não pode ser uma reunião onde se chega, se colocam posições e no final do dia tem que se tirar uma decisão, né? A nossa posição é que a consulta ela seja um processo mais amplo que isso, para que, de fato, exista, logo no seu início, um processo de planejamento conjunto, né, para que não só o governo, como outros atores da sociedade civil e também os sujeitos de direitos possam participar desde o planejamento da consulta, para que a consulta seja feita de forma dialogada desde o seu início. Então, a ideia é que o início do processo de consulta seria justamente esse planejamento conjunto, né? E aí a ideia é que se crie como uma comissão de consulta, né, com sujeitos de direitos, sociedade civil e governo e outros atores que se tornem necessários nesse processo. E essa comissão construa um planejamento e pactue as regras de como a consulta tem que ser realizada. Então, essa comissão é que ficaria responsável por definir como que a consulta vai ser feita, quantas reuniões vão ser realizadas, onde vão ser realizadas as reuniões, como que a gente vai trabalhar a questão da informação, dos materiais necessários para que os sujeitos de direito tenham todas as informações antes da decisão. Então, o primeiro momento seria esse planejamento, né? Para um segundo momento, ter a pactuação. Então, se pactuam todas as regras antes da realização da consulta, e aí sim a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de diálogo, né? Onde o governo pode colocar a sua posição, os sujeitos de direito coloquem as suas posições, a sociedade civil, os apoiadores também têm a oportunidade de poder falar e de se expressar, né, para se tentar, a partir desse diálogo, que não é um diálogo fácil, a gente sabe disso, se chega, então, a consensos, né, com relação à medida a ser tomada, à política a ser construída, e também se explicite os dissensos, né? Então, o que a gente não conseguiu chegar a um acordo? E esses dissensos sejam explicitados. Para daí, num quarto momento, a gente ter o momento de decisão, né? A decisão, a partir do que se definiu como consenso e o que se definiu como dissenso, chegar a uma decisão,
né? E o objetivo de todos, né? O que todo mundo espera é que essa decisão seja uma decisão consensuada entre todos os atores envolvidos. No caso de não se chegar a uma decisão consensuada, né, a nossa visão é que a decisão ela continua sendo do governo, mas não quer dizer que seja uma decisão monocrática, uma decisão que não respeite todo o processo que foi discutido, né? Se a decisão não for de comum acordo, o governo tem que justificar plenamente tudo o que foi decidido, né? Então, tem que ser feita a justificativa por que se decidiu isso, né? Por que essa ação é importante, né? Por que essa ação tem que ser levada a cabo mesmo sem a construção, se chegar a um consenso absoluto com relação à medida, né? Então, essa é um pouco o exercício que se propõe aí nos procedimentos. E, no final, a quinta etapa desse procedimento seria a etapa de publicação desse resultado, divulgação do resultado que se chegou à consulta de forma mais ampla possível, né, a publicação desse resultado para que todo mundo tenha acesso não só ao resultado final, mas a todo o processo. O que foi discutido, como que se deu o processo de planejamento, de informação, de consulta, né, uma narrativa desse processo para que seja feito da forma mais explícita, transparente e clara possível. Né, isso com relação aos procedimentos. No último minuto que eu tenho, um pouco para fechar, a ideia também é que a gente consiga, né, internamente dentro do governo, organizar uma instância de acompanhamento, monitoramento e para aportar subsídios para esses processos de consulta, né, o que a gente está chamando temporariamente de uma comissão de consulta, né, uma comissão nacional de consulta formada pelos diferentes órgãos do governo federal que tem interface com a questão indígena, quilombola, de povos e comunidades tradicionais, né, e essa comissão vai ficar responsável por aportar subsídios nos processos de consulta, monitorar, apoiar, fortalecer a questão da consulta para dentro do governo federal. Então, essa é um pouco, falando rapidamente, a proposta que a gente tem debatido internamente no governo federal. A ideia de um protocolo de consulta, de uma regulamentação da consulta, é que ela seja feita, seja discutida amplamente com todos os atores envolvidos na questão, né, os sujeitos de direito, indígenas, quilombolas, a discussão também com povos e comunidades tradicionais, com o Ministério Público, com as entidades de apoio, para se chegar a um texto de consenso, né? Como coloquei, essa é uma proposta do governo, mas que tem que ser mais debatida, amplamente debatida com os atores envolvidos na questão, para a gente chegar, sim, a um protocolo que organize a nossa ação com relação a esse tema da consulta e consiga superar os problemas que já foram lidos, alguns deles, pela senadora Ana Rita, e que a gente sabe que tem diversos problemas com relação a essa questão do diálogo entre o governo e os sujeitos de direitos da Convenção 69. Por fim, queria colocar à disposição aí a Secretaria-Geral para continuar nesse debate aqui com a Comissão de Direitos Humanos, né, com o Congresso e com a sociedade civil com relação a esse tema, lembrando que é uma proposta que está em discussão e o nosso objetivo, o que a gente espera é que possa ser discutido de forma mais ampla, cada vez mais, para que a gente consiga chegar a um consenso com relação a esse direito de consulta e consiga superar os problemas que se apresentam. Obrigado.